estar, ou então achar que ele está além e que não precisa de tanto. Então, aprender desses níveis, identificar, aprender de que maneira você pode fazer para fazer essa criança avançar, que é o chamado salto qualitativo, eu acho que isso vale muito a pena. Assim como o trabalho de consciência fonológica. Entender desse processo de consciência fonológica, a importância que ela tem dentro desse processo da linguagem da escrita da criança é tão importante quanto os níveis, quanto as estratégias de leitura. Sabe aquela coisa, a gente vive assim, hoje a gente tem guardado muito essa fala, né? Conteúdos âncoras, pré-requisitos. Dentro desse curso aqui da gente, entende como o módulo 1, ele é um pouquinho mais a teoria, entender desse processo da formação, não é entender como é que tudo acontece, né? Quando fala lá da vida inteligente no pré-silábico. Então, tem algumas coisas que vai demarcando. Mas tem algumas dessas unidades aqui que elas são assim, como eu posso dizer, carro-chefe para você entender o processo do que é alfabetizar. Entende? E você trouxe aí uma das unidades, uma das temáticas, se assim eu posso trazer aqui agora, é entender bem desses níveis de escrita. Não é como eu disse, você pode estar nadando de repente, né? Como é que fala o ditado a ferro frio, né? Assim, achando que está caminhando, achando que está dentro do processo certo e não está. Pensando que seu aluno está bem, quando na verdade ele pode melhorar. Mas aí a gente vê de que forma a gente pode estar fazendo essa retomada. Eu anotei aqui, revisar os níveis de escrita. É bom ouvir essas opiniões, porque talvez é com a fala de vocês que a gente vai pensando no plano B, trazendo exemplos mais outros que possa estar identificando esses níveis, entendendo como fazer para a criança avançar dentro do processo. E a que já está avançada, como eu posso estar continuando para ela não se sentir? Porque tudo sempre tem que pensar. A criança chegou no início do processo, né? Agora a gente considera a alfabetização, a série, o primeiro ano, né? Que é a série que vai determinar esse nível de escrita, por exemplo, é onde a série que a criança precisa sistematizar. Então, de repente, a criança já chega alfabética. Aí você vai descansar, cruzar o braço e dizer, ah, não, ele não precisa mais, não, ele já está alfabético. Não. E o que é que você precisa melhorar nele? O que é que ele pode? Quais são as suas contribuições que vai fazer ele avançar dentro desse processo do nível alfabético? Entende? Então, é muito bom compreender mesmo. Mas eu anotei aqui. Vamos ver como é que a gente pode estar fazendo, né? Talvez assim que a gente terminar a unidade 2, talvez antes de ir para o 3, que já trabalha mais a questão de produção, revisão, né? A gente pode estar fazendo uma retomada dos dois módulos, ou então uma retomada do módulo 1, e aí encaixa-se, então, essa questão dos níveis de escrita, viu? Eu já anotei aqui para pensar sobre aí. Mas agora vamos começar. Eu vou compartilhar com vocês aqui, vou fechar minha câmera aqui, mas vou compartilhar o material que eu preparei para vocês aqui. Dá só um ok quando vocês estiverem visualizando, viu? Pronto, apareceu. Pronto, então vamos iniciar, né? Tem essa mensagenzinha que eu trouxe para vocês aí. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está em Filipenses 4:13. Aí eu trouxe esse momento para a gente parar um pouquinho, né? Porque diante de tanta tribulação do dia a dia, né? Faz uma coisa, faz-se outra, mas a gente parar aquele pouquinho, aquele tempinho que a gente pode respirar, não é? Deixar tudo para lá, tudo que já viveu, ou que a gente ainda tem um pouco da noite para viver, e o momento de louvar e agradecer a Deus por termos chegado, não é? O final de um dia com saúde, não é? Com graças alcançadas, provavelmente com os nossos projetos pensados para hoje feitos, e se ainda não foi, precisamos agradecer, porque o tempo de Deus não é o nosso, não é? Às vezes a gente que tem essa agonia do acontecer, do fazer das coisas, mas a gente às vezes não consegue esperar. Aí eu trouxe um louvor, que esse foi um louvor do início do ano nosso na escola, e ele tem sido
Ele tem dito muito nos dias atuais. Vou colocar para vocês ouvirem. Se pudesse conversar com sua alma, eu diria, fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho, chore mesmo, e enquanto chora, aproveita para orar. Porque quem chora para Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa e deixa Ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Tudo calminho, né? É o Espírito Santo que está aqui. Pode adorar Ele nessa noite. Aleluia. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria, fique calma. Não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira. O seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro e por toda a sua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, eu dedico esse refrão pra sua. E é isso, meninas. Que possamos ter calma e acreditar que tudo isso vai passar, né? E assim, a gente vê hoje o que ficou de bom em nossas vidas. Que aprendizado Deus nos oportunizou acrescentar em nós, não é? A gente começar a pensar um pouquinho assim. O que essa pandemia me fez mudar? Me fez aprender? Me fez enxergar algo que talvez eu não dava tanto valor e agora eu passei a dar, né? Para a gente refletir e pensar um pouquinho sobre isso, tá bom? Alguém quer acrescentar de alguma forma? O louvor, o que trouxe, o que disse para você, o que conseguiu representar? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Pró? Oi. Lindo, perfeito. Eu gosto desse louvor também. É isso mesmo, né? Porque a gente muitas vezes fica ansioso, né? Sim. Para o que vai acontecer daqui a semanas, meses. E até assim, a vida de professor, né? Que sempre está planejando. E aí, às vezes, eu me pego pensando justamente isso, né? Você planeja uma semana, nessa semana para a próxima, né? Um trabalho infinito, que não tem fim, né? Porque todo dia é coisa para fazer. É Mas verdade. é um pouquinho disso mesmo, de ter calma, de que tudo se ajeita, né? Com E certeza. está se ajeitando, né? É. Porque no primeiro momento foi aquele pedido de socorro, né? Ninguém sabia como tudo ia acontecer. E hoje eu acho, assim, na minha opinião, como professora, que Sim. tá tudo dentro dos conformes. Claro, tem as escolas públicas que, né, não conseguem ter essas aulas, né, por conta de todas essas burocracias que tem. Mas em relação ao particular, a melhor coisa que está acontecendo essas aulas online, né? Porque é uma coisa muito ainda assim, tudo novo, mas que de alguma forma se ajeitou, né? A gente Sim. conseguiu, a gente foi se reinventando, né? Como a senhora falou, foi aprendendo e hoje em dia tá assim, claro, ninguém quer ficar nessa vida para sempre, né? De dar online,
pelo um computador, pelo um tablet, mas agora, no momento de agora, é a melhor coisa que está acontecendo. E é isso, né? A gente tem que ter calma e, claro, né? Sempre acreditar que tudo vai dar certo. Perfeito. Confiar. Deus já mostrou o caminho, não é? Ele não deixou a gente só. Diante, como você trouxe, aquele turbilhão de informações e de agonia e aquele tumulto no início, mas foi serenizando a situação. Claro que para uns ainda continua muito delicado, mas ele continua dando os caminhos, mostrando possibilidades. E a gente precisa ser grato por isso. Aí você trouxe o ponto aí, infelizmente, algumas redes, se assim for falar, né? Pensando agora um pouco no município, como a colega trouxe, talvez não vai ser tão fácil. Não está sendo, ela mesma já deu o depoimento dela aí, não está sendo o contato, né, com as crianças, contudo ela já pensa o retorno, porque é uma realidade hoje que está um pouco distante de atender, como se fala, né, dentro desses protocolos que precisa acontecer. Mas, não sei, quem sabe ainda não há uma luz no fundo do túnel aí, ele consiga, né, os governantes, enfim, faça o que é possível, porque se não voltar mesmo esse ano, mas será que vai ficar mesmo sem aula? Né? Então, pensar no que é que pode fazer, sei lá, do lado pensando, beneficiando as crianças, beneficiando o professor, não sei, eu acho que a gente não pode ainda perder esperança, não. É continuar confiante, com calma e paciência, acreditando que Deus ele vai, uma tomada de decisão, um caminho, ele vai continuar mostrando, porque ele tem mostrado muito já, não é verdade? Tem mostrado muito. E aí eu trouxe para vocês uma leitura compartilhada da oração do estudante, porque essa semana, não é, na segunda-feira, foi comemorado o Dia do Estudante. E vocês estão dentro dessa categoria, não é? Eu também estou dentro dessa categoria. Também não estou fazendo decidi fazer, como eu havia dito a vocês, que eu dei uma parada total. Quando o Flávio disse que não está tão estudante, eu também nem estou. Estou com material para fazer, parei de vez. O foco ficou só na organização do trabalho. Mas, enfim, mas não vamos deixar de ser, não é? Então, em homenagem a vocês, considerando os ser estudantes, eu trouxe essa oração. Agora, eu queria que algum de vocês aí lesse, se tiver visível, o tamanho da letra tiver adequado. Quem gostaria aí? Eu lembro. Acho linda essa oração. Oração do estudante. Senhor, eu sou estudante e, por sinal, inteligente. Prova isto o fato de eu estar aqui, conversando com você. Obrigado pelo dom da inteligência e pela possibilidade de estudar. Mas, como você sabe, Cristo, a vida de estudante nem sempre é fácil. A rotina cansa e o aprender exige uma série de renúncias. O meu cinema, o meu jogo preferido, os meus passeios e também alguns programas de TV. Eu sei que preparo hoje o meu amanhã. Por isso, lhe peço, Senhor, ajuda-me a ser bom estudante. Dê-me coragem e entusiasmo para recomeçar a cada dia. Abençoe a mim, a minha turma e os meus professores. Amém. Nossa homenagem aos estudantes. De Milton Nascimento e Amém. Né, que possamos manter nessa força e não deixar de buscar esse conhecimento. Não achar e acreditar que o conhecimento que a gente tem é o suficiente para esse mundo cheio de adversidades aí que a gente tem enfrentado. Não é? Eu acho que o papel do estudante, ele vai, como assim, pode dizer que é infinito, não tem, porque enquanto eu quiser estudar, o quanto eu querer aprender um pouco mais, ainda que não seja em um curso assim direcionada, ainda que não seja uma faculdade, mas eu, no meu material, buscar material, pesquisar, fazer leituras, eu estou continuando naquele papel, né, de estudante. Então, na oportunidade, eu quero mesmo parabenizar vocês por ter conseguido chegar até aqui, estar conosco até aqui, não é? Vocês, diante da dificuldade que cada um vem enfrentando aí, né, de organização familiar e tantas outras questões, mas vocês estão aqui, não é nessa condição. Então, que eu peço que Deus possa estar mesmo assim, honrando esse querer de vocês e ajudando nos objetivos que cada um de vocês pensam para o amanhã de cada uma, tá bom? E aí eu trago, né, a pauta do nosso encontro, foi aquela que eu coloquei para vocês lá, não é? A gente vai fazer hoje o módulo 2, unidade 2, a parte 2 de consciência fonológica.
Aí o que eu pensei para a gente foi o momento, né, que nós já vivemos da acolhida, finalizar a discussão da unidade, apresentação do trabalho coletivo, planejamento, revisar as atividades do módulo, de 135 a 139, considerando os objetivos pensados com relação ao trabalho de consciência fonológica, explicar o trabalho pessoal e a avaliação do nosso encontro. Então, ali, como eu digo, né, finalizar a discussão da unidade, só para a gente fechar o que a gente começou, né, com relação ao que é o trabalho de consciência fonológica. Aí, como eu havia dito, né, a questão do planejamento, se alguma de vocês quiser compartilhar algo que fez, como o Flávio ainda relatou um pouquinho aí, né, do planejamento, do fazer, considerando os níveis, mas não sabe como está fazendo. Então, eu queria ouvir, se tivesse algum de vocês que quiser partilhar como começou um determinado trabalho, como finalizou, se achou que deu certo ou não, tá bom? Se a gente puder, se algum de vocês quiser dialogar nesse sentido, vai ser muito bom, tá certo? Seguindo o trabalho pessoal, que seria exatamente avaliar o planejamento socializado, retomando as considerações apresentadas, em seguida ampliar, melhorar. Eu mantive esse trabalho pessoal. Por quê? É como eu havia dito a vocês. Se a gente não começar a perceber, no caso eu, né? Perceber o fazer de vocês, como vocês estão fazendo, se vocês não apresentarem isso, a gente não tem como ajudar a melhorar, a sugerir, a dizer, não faça assim, tá ótimo você fez, mas se você caminhar, lhe mostrar outras possibilidades. Então, eu acho que esse momento é o viver a prática. A gente não pode não estar lá, né? O corpo vê. Mas eu acho que através da discussão dá para haver uma partilha. Entende? Eu posso até compartilhar para vocês uma situação minha que eu vivi dentro do meu planejamento em uma das atividades que eu vou mostrar, para quem sabe até vocês não possam estar soltando um pouquinho de vivências de vocês aí com as turmas que vocês têm. E aquelas que não estão em sala ainda, já vai compreendendo o fazer. Não é? E pode até se arriscar e dizer, não, se eu fosse fazer esse trabalho, eu iniciaria assim. Se hoje eu fosse elaborar um trabalho de sequência de nome próprio, eu ia priorizar isso. Eu acho que vale a pena também colocar. Eu me refiro às colegas que ainda não estão vivendo sala de aula, tá certo? Eu acho que o bate-papo vale tanto para quem está em sala de aula e seria muito bacana até entender o pensamento, o como faria aquelas que ainda não estão em sala. Eu acho que seria muito legal ouvir e, assim, acrescentaria para essas que não estão em sala, ouvindo das colegas que já estão. Não é? De repente, olha quanta coisa, de repente, no discurso, na fala, no seu fazer descritivo, que a outra colega pode aprender. Tá bom? Vamos ver essa possibilidade aí. E aí eu trago... Oi? Só uma dúvida, Pro, rapidinho. No caso, a questão do planejamento que a senhora fala, é a gente expor oralmente, né? Falar, descrever, no caso, um plano de aula, um planejamento. Uma atividade que você desenvolveu em sala. Dizer quais foram os seus objetivos, o que você pensou para aquela atividade, não é? Como foi, se você fez em grupo, se você foi individual, como foi a resposta que os alunos lhe deram, se você achou que surtiu efeito em uma aula só, se você achou necessário retomar. É isso que eu queria ouvir, só esse diálogozinho das experiências vividas. Esse planejamento. Tá. É isso, entende? Entendo, sim. É só dialogar com relação a isso. Falar um pouquinho qual é o seu objetivo, para a gente começar a entender, será que esse objetivo está mesmo de acordo? Entender quantos objetivos você tem para uma atividade. Será que tantos objetivos cabem mesmo em uma atividade só? Então, é só entender um pouquinho desse seu fazer dentro da sala de aula, tá certo? Tá certo. Eu vou tentar, quando eu trouxer uma atividade aqui, eu vou explorar um pouquinho de como eu fiz, que de fato eu vivi com minhas crianças até essa semana. Aí eu vou partilhar com vocês, para a partir daí, foi como eu disse, ver se vocês conseguem se soltar mais um pouquinho e trazer um pouco das experiências de vocês. Tá bom? Tá Estou certo. olhando o slide aqui, estou vendo uma palavra erradinha aqui, viu? Seria sucessão, mas vamos embora lá, eu arrumei isso hoje de manhã. Mas vamos embora. Aí eu coloquei aqui, para relembrar.
A aprendizagem formal da linguagem escrita está num sistema alfabético, como é a língua portuguesa. Exige dos leitores a consciência de que a escrita representa aqui, ó, meninas, uma sucessão, viu? Que está aqui, sucessão, é um U aqui, tá? Sucessão de unidades fonológicas, existindo uma correspondência entre essas unidades no uso oral e na respectiva representação escrita. O que é isso tudo? Trocando em miúdos. Na medida que a criança vai aprendendo o processo de escrever e do ler, ela vai precisar começar a perceber que essa escrita ela vai variar. Ela não vai ficar toda do mesmo jeito. Por que a criança ela tem que começar pelo nome dela? Porque é algo que é pessoal, que é dela, que desde pequenininha ela ouve chamando o nomezinho dela, todo mundo chama pelo aquele nome, aí vai, né, no diminutivo, aí já vai colocando os apelidos, mas essa criança ela tem um nome. Então, é por onde ela começa. A menor unidade, né, de escrita que a criança vivencia é o nome próprio. Então, a partir daí, ela precisa compreender que, além do nome dela, existem outros nomes, e que esses outros nomes podem ser escritos, e que esses escritos vão ser diferentes do nome dela. É isso que quer um pouco trazer nesse trecho aí de sim, sim. Né? A criança começar a compreender que essa representação escrita, que também pode ser oral, ela vai variar. Ela tem uma sucessão de unidades fonológicas, então que tem uma variedade grande de formas de escrever, e que muitas, aí já é um pouquinho mais para frente, que a gente vai discutir também, elas vão começar a perceber que na oralidade vai se escutar de um jeito, mas que na escrita vai ser de outro. Aí uma outra possibilidade de continuar sendo diferente essas unidades fonológicas que serão apresentadas. Então, isso a gente precisa começar a entender. O que é o miudinho da consciência fonológica, que vocês não podem deixar de garantir dentro do conhecimento de vocês? O que é a consciência fonológica? Lembro que no encontro passado a gente fez, né, o trabalho do que é consciência, não é? O que é uma pessoa ter consciência? Começar a compreender, entender que, não é? Fonológica vem de som, vem de fonema, vem de grafia, vem do escrito, daquela palavra, da forma do falar, consequentemente, que vai ser escrito. Então, quando a pessoa começa a tomar consciência, começa a perceber que essa forma de escrita vai variar na fala e na escrita, já está tomando consciência fonológica. Tá? Já está começando a perceber o que é esse processo. Aí hoje eu vim trazendo para vocês um pouco, não é? É como se fosse assim, dentro da consciência fonológica, quais são as habilidades que a criança pode desenvolver? Aí eu tentei aqui, venho explicando mais um pouquinho aí do processo, né, do que é a consciência fonológica, depois eu venho trazendo essas subhabilidades que estão dentro do processo de consciência fonológica, tá bom? Aí diz assim: sabemos hoje que a consciência fonológica é um vasto conjunto de habilidades que nos permitem refletir sobre as partes sonoras das palavras. Então, concluímos que este conhecimento acerca da estrutura sonora da linguagem desenvolve-se nas crianças ouvintes, no contato destas com a língua oral de sua comunidade. É na relação dela com diferentes formas de expressão oral que esta habilidade metalinguística desenvolve-se desde que a criança se vê imersa no mundo linguístico. Aí eu quis trazer o seguinte. Aí tem um pouquinho a questão da regionalidade, do jeito de falar de acordo ao lugar que mora, não é? Que isso vai influenciar um pouquinho para essas crianças dentro do processo de aprendizagem. Vai ser fácil para elas escrever do jeito que comumente ela escuta na comunidade dela falar. Em casa, aos redores, nos grupos familiares, quando está com os primos, com os tios, da forma que chama, que pronuncia, que pede alguma coisa. É a partir daí que essa criança vai começando a ter intimidade com essa fala para depois ela escrever. Não é? Às vezes, quem nunca se pegou falando assim:
Olha, ele fala do jeitinho que ele escreve. Ou, perdão, ele escreve do jeitinho que está falando. Não é? Aí tem essa questão agora mesmo do falando, não é? Falando, brincando. Aí vai quebrando um pouquinho a forma da escrita, mas é como comumente essa criança ouve se falar. Não é? De acordo com esse mundo, como diz aí. Ela está imersa nesse mundo que as pronúncias ainda não são 100% corretas. Então, como é que ela vai falar correto se quem está ao redor dela não é ser aquelas pessoas que estão ali falando, ensinando ela as primeiras palavras, ainda não falam corretamente? Aí vai ser muito para a criança. Aí ela vai para a escola. Aí na escola a Pro tenta ajudar, fazer essa correção da pronúncia. Ela pronuncia de uma forma, você tenta trabalhar de outra. Não é trazer a forma correta. Não, pronuncie novamente aí. Aí, às vezes, você até percebe que essa criança tem uma necessidade de um trabalho com fonoaudiólogo. Observa até, né, o fonoaudiólogo, né, que trabalha exatamente a fala, o falar, que é para, consequentemente, melhorar essa criança no momento que ela for escrever. Não é um pouco isso. Olha como isso é crescente, não é a questão da compreensão. Parte da casa, do seu universo, da sua comunidade familiar, que vai para a escola e que, de repente, precisa de um profissional para ajudar dentro desse processo. Não é? Às vezes, a gente pensa, é a voz infantilizada. A gente diz assim, né? Eu mesmo utilizei muito isso. Poxa, mas essa criança tem a voz infantilizada. Mas, às vezes, tem outras questões que vai fazer até comprometer a fala dessa criança. Às vezes, a língua, não é? A questão da dentição. Então, são tantas questões que estão por trás dessa fala que não está tão correta na hora da pronúncia, não é? Por que as séries menores, o objetivo principal da escola é trabalhar a oralidade? Não, desenvolver a oralidade. Essa criança precisa ouvir alguém falar muito, para ela falar muito também. Convidar para contar das suas vivências, para que essa criança vá soltando essa fala, para você entender e compreender se essa fala da criança é uma fala limpa, se é uma fala com muita manha, se é uma fala com pronúncias muito inadequadas, se ela ainda não elabora uma frase correta, completa, ela corta, enfim. É a partir do diálogo que você vai começar a ter algumas percepções, não é? Até chegar dentro desse processo de consciência fonológica. Aí agora vamos aí. Aí agora eu venho trazendo as subhabilidades que estão relacionadas à consciência fonológica. Quem gostaria de ler aí a consciência da palavra? Aí agora a gente vai começando a entender quais são os modelos de consciência fonológica que existem e que as crianças desenvolvem no dia a dia. É sub ali, porque está gravando bem em cima. Subhabilidades à consciência fonológica. Da consciência fonológica, peraí. Porque eu fui montando, meninas, esses slides no tempo, enquanto eu estava, eu nem passei, revisei, mas aí considera dar, tá bom? Tá, subhabilidades da consciência fonológica. Consciência da palavra. Também chamada de consciência sintática, representa a capacidade de segmentar a frase em palavras e, além disso, perceber a relação entre elas e organizá-las numa sequência que dê sentido. Esta habilidade tem influência mais precisa na produção de textos e não o processo inicial de aquisição da escrita. Pronto, aí eu trouxe um exemplo, porque eu entendi assim, as meninas vão começar a entender melhor o que é a consciência fonológica nos exemplos, não é? Como é que essa criança está dentro do processo? Então, se já sabe que o trabalho de consciência fonológica é a partir do momento que a criança começa a perceber essa questão desses sons, compreendendo que há uma variedade, que eles vão ser variados, não vão ser todos do mesmo jeito, a forma de escrever. Pronto. Basicamente, do que é consciência fonológica. Quando ele já consegue perceber isso, aí agora a gente já vai abrindo outras possibilidades que estão dentro do trabalho de consciência fonológica. Aí uma delas é a consciência da palavra, não é? Quando é que a criança vai começar a perceber que uma palavra é diferente da outra e que precisa de um espaço afastado para considerar que... Quem consegue ler essa frase aqui? Foi o que eu quis dizer aqui. Quem consegue ler aí? A coruja não encara a cara do sol.
Ok. Mas aqui você já pode considerar-se uma leitora competente, não é? Por isso que foi Sim. fácil essa compreensão. Mas a criança no início do processo, quando elas estão começando a escrever, quem aí já viveu sala de aula com essas crianças? No início, não é comum elas fazerem isso aqui? Ô, Pro, eu trabalhei palavras aglutinadas, não é isso? Sim. Eu trabalhei essa aula esse ano, né? Porque meus alunos são segundo ano. Sim. Aí é bem legal, porque assim, eles já são segundo ano, então eles já têm esse entendimento, né? Que as palavras não são assim. Aí eu trouxe E justamente assim, no slide, né? Já foi agora nesse tempo de pandemia. No slide, as palavras todas juntas, né? Sem o espaço. Aí eu perguntei o que era que estava de diferente no que eles estavam vendo, né? Aí todos já entenderam, perceberam que as palavras não tinham espaço. Aí trabalhei pontuação, tudo isso. Foi bem legal. tá vendo? Aí você, aos poucos, você já está trazendo um pouco da vivência do seu planejamento. Então, a criança precisa compreender, ter consciência que numa produção de uma frase, não é? Cada palavra precisa estar em um espaço diferente. Quando ela começa a perceber, a consciência da palavra nessa criança já está começando a ser desenvolvida. Olha o que você fez no seu trabalho hoje. Você desenvolveu um trabalho de consciência fonológica atendendo à compreensão da consciência da palavra. Conseguiu compreender? Você conseguiu desenvolver esse trabalho. Vamos embora ver outro modelo que a gente chama de subhabilidade, que também está dentro do trabalho de consciência fonológica. Quem vai ler? Vamos lá, vamos movimentar, para não parecer que eu estou sozinha do lado de cá. Quem vai ler agora? Vamos conhecer outra habilidade. Consciência silábica. Esta habilidade consiste na capacidade de segmentar as palavras em sílabas. Ela depende da capacidade de realizar análise e síntese vocabular. Como exemplos, podemos citar atividades para contar os números de sílabas, identificar sílaba inicial, medial e final, em uma determinada palavra, unir, adicionar, suprimir e transpor uma sílaba da palavra, formando um novo vocabulário. Soldado, sapato, Juliana, galinha. Pronto, aí agora para um pouquinho aí. Analise essas palavras. O que é que a gente pode explorar dessas palavras? O que é que a gente pode explorar dessas palavras? Considere os exemplos. Elas podem ser trabalhadas com todos os exemplos aí, tá? Números de sílabas, né, que são chamados blocos sonoros. Qual é a sílaba inicial, final? Mas o que mais, além disso, a gente pode estar trabalhando com essas palavras aí? Pensa aí um pouquinho, olha para elas. Soldado, sapato, Juliana e galinha. A questão, essas palavras poderiam se trabalhar também, a questão da separação das sílabas, Sim, também para eles terem noção de quantas sílabas tem em cada palavra dessa. isso, os pequenininhos meus fazem muito. Conta aí, crianças, quantos blocos sonoros tem a palavra soldado? Aí eu digo, ó, vai batendo a palminha. A quantidade de vezes que você abre para pronunciar a boquinha na palavra ó, soldado. Ou a palma, ó, pode também, mas tem outra coisa aí. Pró, boa Oi, noite, boa. tudo bem? Boa noite, meninas. Pode ser trabalhado também palavras dentro de palavras, né? Com todas essas, a gente pode tirar Exatamente. A gente chama, né, as palavras escondidas. Não é? Fala aí isso. agora, dentro da palavra soldado, qual outras palavras podem ser formadas aí? Dado e sol. Eu estava Isso. tentando Ainda adivinhar tem aqui. uma outra aí. Solda. Solda? Solda. É Isso. mesmo. Vamos lá para o sapato. Já trabalhei isso também, É, Pro, com meus alunos. Tá vendo aí? Você está demais na consciência silábica.
Bora lá, em sapato. Super. Sapa, pato, Tem mais. Júlia, Ana Não, em sapato ainda tem hum, outra. e sapato. Calma. Acho que tem. Ai, ajuda, meninas. Sapato, o quê? Não consegui ainda. Tira o P. Hum, Se tirar o P, e o que vem Ato. depois? a Isso. Agora bora para Juliana. Júlia, Ana, Liana, Ok. quem mais? Pingalinha. Linha, Ok. Então é isso. Olha aí, mais uma atividade que a gente pode estar trabalhando, a consciência da sílaba, da criança entender que, porque se eu afastar uma sílaba, lá, o suprimir, se eu suprimir uma sílaba, se eu adicionar outra, se eu unir, eu vou estar formando um novo vocabulário. Quando a criança é capaz de olhar e dizer, oh, sabe o que eu descobri? Que na palavra Juliana tem a palavra Ana, tem a palavra Júlia. Essa criança já está começando a desenvolver a consciência da sílaba. Ela vai começar a perceber que a palavra não tem que estar juntinha o tempo todo ali. Que se essas sílabas se desmembrar, elas vão formar outras. Por que a necessidade de aprender a separar a sílaba? Tem alguns pontos aí, não é? Entender a questão do espaçamento, quando o espaçamento já não cabe mais ali, como é que ela vai fazer? Né? Que tem que se utilizar o hífen, para então indicar que o restante da palavra está logo abaixo, e para ela começar a perceber isso, que na hora que separa, há possibilidade de formar uma nova palavra. E da criança não começar a entender, achar que não, o nome Juliana só pode, não, como essas letras do nome Juliana só pode formar o nome Juliana. Não, quando ela começa a perceber que dentro desse nome tem outro, aí ela já está começando a ter a consciência silábica. Está dando para começar a identificar como fica mais fácil perceber? A colega já trouxe aí, ó, no trabalho dela dentro do planejamento, ela já desenvolveu 2 trabalhos de consciência fonológica. Vamos ver mais um exemplo aqui, mais uma subhabilidade. Quem vai ler? Cadê meu povo? olá, posso ler? Rima. A rima representa a correspondência fonêmica entre duas palavras a partir da sílaba tônica. As rimas podem ser da palavra, igualdade entre os sons desde a vogal ou ditongo até o último som. Passarinho. Da sílaba, formada por palavras que terminam com o mesmo som. Balão, mão. Sonora. As palavras rimas, pois o som em que terminam é igual independente da forma ortográfica. Freguês, xadrez. Pronto. Então, essa parte aí das rimas, ela é muito bacana, não é? E a criança compreender aí o momento que a rima, ela está atrelada ao final da palavra. O momento que a rima está só no final da sílaba, a última sílaba. E essa que é a bacana. Quando a criança chega no nível da sonora, aí é quando ela está no nível que a gente chama de alfabética, com regularização, com regularidade, dentro do processo de consciência fonológica. Quando ela consegue perceber, na hora de ler, por exemplo, xadrez, que ela já lê com esse som de S, não é? Que é esse som que ele apresenta, ela já começa a perceber que é uma letra e que apresenta um outro som. Entende? É muito bacana o trabalho com rimas, porque vai desenvolvendo. Olha como era que a gente poderia chamar aqui? Ó. Nós estamos trabalhando as subhabilidades da consciência fonológica. Aí vem a rima. Só que na rima já tem outros 3 pontos que estão dentro da rima e que também fazem parte do trabalho de consciência fonológica. É como se fosse sub-habilidades. Entendem aí? Porque dentro da rima tem 3 pontos da consciência fonológica que a criança vai desenvolver.
ok? E agora vem a aliterações. Realizada por meio de sons semelhantes, não de letras, de modo que a literação consiste na repetição de consoantes ou de sílabas. Esse é bem bacana. Aqui já não se trata de sílaba, já não se trata de final igual nem diferente. As palavras com sons parecidos, onde a criança consegue pronunciar e perceber que não é uma palavra. Isso é muito bom, essa atividade, para a criança que gosta muito de antecipar. Tem criança que já gosta de antecipar. Leu lá, olha, o sapato, uma palavra que já está no dicionário mental dele, que ele antecipa muito. Então, trabalhar com aliterações vai fazer ele perceber que ele tem que parar, se concentrar e ver que a palavra é parecida, mas que a palavra não é igual. Não é quando ele diz, olha o sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro, o sapo batendo papo e o sapo soltando o vento. Essa é uma das. Não é? Mas tem tantas outras, que o som é parecido, que aí, no caso, é por conta de uma palavrazinha ou duas, vai variar a pronúncia da palavra. Então, esse trabalho de aliteração é muito bom para fazer a criança desenvolver o processo quando ela está muito dentro, querendo antecipar. Não é? Tem criança que gosta muito. Está lendo, não antecipe, não. Eu mesmo falo com alguns meus. Viu a primeira sílaba, ele lembra de uma palavra que tem esse som e ele vai e fala. Não, volte aí, leia aí a palavra que você leu. Então, esse trabalho de aliteração vai ajudar muito crianças que estão aí dentro desse processo. E aí vem essa, que é a consciência fonêmica. Em que consiste essa consciência fonêmica? Consiste na capacidade de analisar os fonemas que compõem a palavra. Esta é a capacidade mais refinada da consciência fonológica. É também a última a ser adquirida pela criança. A consciência fonêmica, comumente, ela acontece quando as crianças já estão no nível alfabético, quando elas começam a perceber regularidades, quando elas começam a perceber que nem toda palavra vai ser escrita do mesmo jeito, mesmo ela tendo o mesmo som. Aí eu venho trazendo aqui alguns exemplos, né, que vai ilustrar esse trabalho de identificação da consciência fonêmica. Né? Eu trago algumas aqui, como, por exemplo, tem essa daí. Forme palavras novas a partir da inclusão de um fonema. Então, a criança vai observar o desenho, tem a imagem, o nome. Então, que outra palavra relacionada, bem próximo de pato, ela poderia formar? Descubram aí, assim como prato. Que outra palavra parecida, trocando apenas um fonema, uma palavra, ou, perdão, uma letra. Poderia formar o que com pato? Poderia formar qual outra palavra com prato e pato? Trocando só uma letra em prato. Que outra palavra poderia formar? Descubram aí. Trocando só uma letra, nos dois casos. Quais outras palavras poderiam ser formadas? Vou ajudar. Trocando só a primeira letra de pato. Qual outra? Rato. Ok. Teria outra? Mato. Sim, teria outra? Ok. Muito bom. E no caso de prato? Trato. Teria outra? Grato. Sim. Ok, então aí, com essa atividades nesse sentido, vai ampliando o universo leitor da criança e de produção de escrita. Não é? Ele começando a perceber que há um universo de palavras que, mudando uma letra, forma um novo vocabulário. Tá certo? E na outra atividade, já vem falando os fonemas, não é como a gente diz assim, beleza, a gente não está escutando bé, não é a questão do fonema, a gente só escuta B, não é assim? Ou a gente pronuncia
ela é uma beleza. A gente evidencia muito esse som da letra E, ou a gente fala mais leve, beleza. Não é comum a gente pronunciar assim, então é como se suprimisse uma letrinha, mas ela está lá na hora do registro da palavra. Estão vendo? Aí vem exemplos aí dos sons, não é? Do som do J e do G, não é? Que aí há muitas discussões para a gente estar pensando nessa questão. Como chamar essas letras, não é? J, G, é G mesmo, é G mesmo, considerando que o G vai ter som de G quando estiver do lado do E e do I. Porque, meninas, eu vou dizer uma coisa a vocês, é demais a gente querer que as crianças, dentro do processo de alfabetização, não é, lendo, e lá ele não vai achar palavra nenhuma, em nenhuma palavra ele vai escutar M, vai? Lembra aí, se tem, eu não lembro. N, R, S. Será que em alguma palavra eles vão conseguir escutar esse som? Então, a gente precisa considerar isso, não é? E dizer para eles que, às vezes, é uma letra, mas ela apresenta um outro som. Olha aí embaixo, o X e o CH. A gente tem até outras letras que justificam isso. Para a gente dizer às crianças que tem que chamar M, tem, mas ela também tem um outro nome. E vai ser esse nome, me, que você vai ouvir nas palavras quando você for ler. Essa é uma discussão que tem entrado muito, né, pela questão assim do lugar, da região onde a criança mora, né, de onde vem, né, o grupo familiar dela, a questão dessa pronúncia de M, de S, que é tão forte, que para as crianças quebrarem isso é até complicado. Algumas até conseguem, mas outras não conseguem ouvir esse som de me, não conseguem pronunciar me na palavra que vai ler. Aí começam algumas dificuldadezinhas. Então, o que é que nos cabe dizer? Olha, é M, mas na hora que você for ler, ela vai apresentar um outro som, que é me, e apresentar esse outro som para essa criança. Porque isso a gente tem evidência aí. O X, que em alguns momentos ele vai ter o som de CH. Aí aqui tem outros exemplos. Ó, o C com cedilha e o S, 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 S e C. Por que que diz que essa subhabilidade ela é uma das mais refinadas? Porque a criança só vai começar a perceber isso quando ela está no nível alfabético já. Que aí é onde a gente diz, essa criança ela tem regularidade. Quando ela escreve, ela sai de escrever cachorro, ela já não faz mais. Deixa eu ver se eu consigo riscar aqui. Ela já não escreve cachorro assim, ela sai desse nível aqui, ó. Ô, Pro, Oi. na hora de ensinar aí, assim, essa questão da ortografia, né? Das Sim, palavras que têm sons iguais, do C e C cedilha mesmo. Eu acho muito difícil a questão das regras, né? sim, Porque antes de tal vogal ou de tal consoante tem um som. Ou, no caso do C, né? É com C ou com C cedilha. sim. E das consoantes também, né? Do G, das outras consoantes que têm sons parecidos. Eu acho bem difícil, assim, que eu dou aula, aí vou explicando para eles, dou exemplos, faço dinâmica, mas na hora que eles vão praticar mesmo, eu acho que eles nunca vão lembrar disso, Pro. Essas questões de Mas regra, nem a lembra, gente eu lembra. acho que Será que lembra. lembra? Eles lembram. Mas aí o que é que tem que fazer? Exercícios. Por exemplo, esse som do J para garantir, não é? GE, GI, não é? Para ficar Isso. GED. Trazer uma série de palavras escritas assim, fazer ditado mudo. Eu acho que tem aí a hora de sair do livro e explorar outras atividades para que essa garantia chegue, não é? É, PIB, porque assim, no nosso caso, por exemplo, né, a gente é primeiro ano também não trabalha a gramática, não tem gramática, mas a gente precisa estar informando essas regrinhas. Essa atividade que ela está aqui no meio, ó, eu trabalhei essa semana com minhas crianças, aqui. Aí, qual foi o objetivo dessa atividade? Desenvolver nas crianças a habilidade da consciência fonêmica e da consciência da palavra. Em que momento eu trabalhei a consciência da palavra? Quando aqui nesse texto,
Leiam aí esse texto. Quem gostaria de ler ele? Vamos agora viver na prática aqui. Onde é que eu vou identificar aqui? A criança vai tomar consciência da palavra. Nesse texto. Leia aí. Ah, tá pequenininho talvez para vocês, não tá? Tá dizendo assim, ó. Tá, pronto, tá pequeno. Eu vou ler, pronto. Pronto, leia. Caçadora de inseto, cantora com voz de lixa, se espicha lá no teto ou dispara lagartixa. Pronto. Aí aqui foi seguindo a atividade, aí pediu para eles lerem aqui a palavra inseto e teto. E em seguida pediu para pintar as palavras que rimam. Observa que aí eu já vou estar trabalhando com as rimas, que está lá dentro do trabalho de consciência fonológica. Aí na hora eles disseram, eles já estão craques na questão de rima. Aí eles foram lá e marcaram, pintaram eto de teto e eto de inseto. Aí aqui nós continuamos. Copie do poema as palavras que rimam com lixa. Agora me digam aí, quais são as palavras que estão aqui dentro do poema, que estão rimando com lixa? A colega que leu. As palavras que estão rimando com lixa. Lagartixa e Lagartixa, espicha. Pronto, lagartixa e espicha. Vou tentar colocar aqui. Agora, nessa atividade, o que eu quis, qual foi o meu objetivo com essa atividade? Desenvolver nas crianças, ou melhor, observar se eles já tinham consciência da palavra e consciência fonêmica, porque eu já sei que meu grupo estão todos no nível alfabético. Entenderam? Agora aqui, por quê? Onde é que está a consciência da palavra que eles vão precisar perceber aqui? Aí tinha que escrever espicha. O próprio título da atividade já está dizendo lá em cima. E aqui escreveu lagartixa. A gente tem se virado assim, viu, meninas? No slide, escrevendo, fazendo junto com as crianças a atividade. Está desse nível aqui, viu? Aí eles têm um bloco, aí eu tenho o meu impresso, aí eu coloco aqui um X. Coloco no slide para poder fazer nesse nívelzinho mais ou menos aqui que a gente tem se desenvolvido e acompanhado o trabalho de escrita das crianças. Pronto, aí aqui eu pedi para eles identificarem o final, e aí onde foi discussão, pano para manga. É que a gente pode discutir aqui. Qual vocês imaginam que foi a minha primeira intervenção aqui? Intervenção é a pergunta para fazer eles refletir, vocês já sabem, não é? Qual seria a minha primeira intervenção que eu fiz quando chegou esse aqui? Sim, a questão do CH e do X ter o mesmo som. Ah, ok. Então, aí eles perceberam que tem palavras que o som vai ser igual, mas que a escrita não, não é? Aí eles estão desenvolvendo a consciência fonêmica, como também a consciência da palavra. E acreditem, essa informação, digo a eles, eu falei assim, ó, crianças, com essa atividade, vocês vão desenvolver uma habilidade que chama consciência fonêmica. Eu falei com eles assim, falem aí, repitam aí. Aí eles falaram, consciência fonêmica, Pro. Mas agora bora entender o que é isso? Aí fui explicando. Consciência fonêmica é quando vocês conseguem perceber que uma palavra, como no caso, ó, espicha, esse som do terceiro bloco sonoro, olha a importância de trabalhar a sílaba, dele aprender a contar. Aí eu falei assim, fala aí para Pro mesmo, qual é o último bloco sonoro? O bloco 3, o terceiro, na hora eles disseram, chá. Ah, ok. E de lagartixa? Qual é o último bloco sonoro? Eles disseram, chá também. Mas e agora? Tem o mesmo som, mas a escrita está igual na hora. Aí, um dia anterior, eu já tinha trabalhado com eles os sons do CH. O X e o CH, eles lembraram. Pro, lembra que a senhora já explicou para a gente que todas as vezes... Achei lindo isso. Olha aí, ó a coleguinha que diz que acha que os meninos não garantem. Ó os meus 5 anos. Disseram assim, para fazer 6, viu? Pro, mas lembra
que tu disse, eles chamam de chama tu, que tu disse, que todas as palavras que tiver escrita com CH vai ter com som de X, e que a gente fez aquela lista chuva, chuveiro, lá na atividade, assim, eles lembraram. Olha aí, eles conseguindo construir a regra. E não tem gramática, não, foi uma atividade que nós fizemos. Aí, para a colega, agora eu vou dar uma dica. Você pode fazer, sabe o quê? Um caderno de registro, onde as crianças vão escrevendo a regra que foi construída. Aí, se precisar, não pode agora, não está na sala, faz um cartazinho, bota lá no fundo da sua parede, nós mostrar. Crianças, vamos relembrar essas regras aqui, pronto. Ele vai garantir sim, é por isso que eu estou te dizendo, garante. Eles garantem sim. Legal, viu? Legal. Então, um pouquinho do meu planejamento nessa atividade. E aí, seguindo aqui, tem um outro modelo, não é? Nessa daqui já é para a criança escrever, completando as palavras que faltam. Aqui, além delas perceberem, não é? Ter uma ideia, uma noção de construção de palavra, antecipar aqui que palavrinha que poderia formar diante esse trecho, esse pedaço, essa parte, esse bloco que já tem. Aí vai deixando ele tentar. Só tem o começo, ó, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Aí aqui para ele completar. Qual é a letrinha que está faltando? Mais para frente, você já pode trazer essa partezinha para completar com a letra que faltam, sem precisar colocar a frase na íntegra. Deixa eles perceberem. Tá vendo? No máximo, você pode dizer, como a atividade diz, vai completar ou com R ou com P. Com P ou com rei. Pronto. E deixa agora ele se virar. Bote aí P para ver se dá certo. Se não deu P, bote rei. Vai deixando ele experimentar até ele conseguir alcançar qual é a proposta correta da atividade. Da palavra, na verdade, né? Aí, seguindo aqui, meninas, eu já trouxe, eu ouvi até, né, o Anderson essa semana falando com vocês da questão do bloco. Vocês já estão aí, com os blocos de vocês em mãos? Porque essas atividades, elas estão no bloco, né, no módulo. Isso. Pronto, aí o que foi que eu fiz aqui? Agora nós vamos treinar um pouquinho o que vocês conseguiram compreender das subhabilidades da consciência fonológica. Observa a atividade que eu estou mostrando, que talvez para vocês não está legível, e chega na página onde tem essa. Para a gente agora pensar, que tipo de subhabilidade pode ser desenvolvida nessa atividade, onde tem aí a primeira, do caminhão. Complete o nome das figuras, depois copie. Que tipo de habilidade, de subhabilidade vai ser desenvolvida com essa atividade? O que é que eles têm que completar aí nessas palavras? Pega o módulo de vocês, que eu acho que fica mais legível. Eu tentei tirar a foto, mas ela fica assim um pouquinho escura. Vamos tentar chegar nessa atividade aí. Vocês analisam melhor. E pensa aí. Agora vamos conversar. De acordo com o conhecimento que foi trazido anteriormente, com relação às subhabilidades, né, de consciência fonológica, qual seria... Aí agora é pensar no seu objetivo. Se hoje você fosse dar essa atividade para sua criança, qual seria o seu objetivo com ela? O que é que você queria que sua criança alcançasse no que se trata de desenvolvimento, compreensão da consciência fonológica? Ele aí vai ter que completar o quê? Somente o quê aí em cada palavra? O final da palavra. No caso aí, acho que entra a rima, Pro. Sim, mas aí olha aí se aranha vai rimar com caminhão e com rainha. Será que seria rima ou a consciência da palavra? Aranha, rainha. Não é? Talvez aí a consciência da palavra. Compreender que ela não está completa e a consciência silábica. Não é do que está faltando apenas para completar uma palavra, é uma sílaba apenas. Está vendo? Entendi. A questão da formação da palavra, né? Isso. Na de baixo, já tem as sílabas separadas, que quando ele juntar, ele vai formar a palavra. Tá vendo? Que cada sílaba aí juntando 3, banheiro, aí ele vai desenvolver, ele vai formar uma palavra partindo de 3 sílabas. Aí você pode estar trabalhando blocos sonoros,
Quantos blocos tem aí para ser completado? Na palavra cozinha, cozinheiro, não são as palavras que vão formar? Dinheiro e galinheiro. Tudo aí trabalhando a consciência da sílaba. Da sílaba e, consequentemente, da palavra. Porque na composição da junção das sílabas vai se formar uma palavra. Aí vamos analisar a próxima atividade, que é a da árvore. Qual seria a subhabilidade a ser desenvolvida aqui? A da cruzadinha. Olha uma semelhante à que a gente conversou. O quebra-cuca. O que é que falta aí? Aí vai entrar o que a colega disse. Ainda diz, o peão entrou na roda, o peão, uma cançãozinha, não é? Aí vai desenvolver. A de cima continua desenvolvendo a consciência da palavra, ele perceber que dentro de cada quadradinho desse uma palavra vai ser formada, o rol já está embaixo, ele vai formar palavras considerando a quantidade de sílaba e, consequentemente, a quantidade de letras. Não é? E embaixo, a consciência silábica, porque tem algumas, tem só para, no caso, maçã, falta uma letra, mas no caso de avião, né, falta o ão, leão, falta o ão, botão, o ão, que vai completar a sílaba. Estão vendo aí? E aí, continuando, deixa eu ver qual foi as outras que eu coloquei. Eu tentei colocar todas. Olha essa sequência aí da ordem alfabética. Também vai estar trabalhando o que com ela? O que é que eles vão ter que formar aí? Olha o que diz a atividade. Lê aí a consigna da atividade. Talvez lendo a consigna consegue compreender. O que é que a atividade quer que eles façam? Através da observação do desenho, eles não querem escreverem as palavras, né, relacionadas a cada imagem. Isso, então, vai ser construção de Palavras. Isso, a construção de palavras. Assim como a anterior. Tá vendo? Onde lá ele vai separar em bloco sonoro e vai representar a palavra. Então, construção, consciência da palavra e consciência silábica. Aí, na atividade do centro, que eu coloquei a do meio, onde tem o peixe, o telefone, aí trabalho os dois tipos de consciência, o silábico e da palavra. Que a palavra ela pode ser representada inteira, completa, e ela pode ser representada fragmentada. Aí, na próxima atividade do caça-rótulos, também ele vem trazendo a questão da consciência da palavra, não é? Identificar a palavra entre tantas letras do alfabeto. Embaixo, onde ele vai fazer o quê? A substituição. Tem um exemplo que diz, fila não é filha, vela não é? Vela não é? Velha. Tela Velha. não é? Telha. Galo não é? Galho. Mole não é? Mole. Bola não é? Bolha. Então, também trabalhando a consciência da palavra. Deixa eu ver se eu tenho mais. Não, aí aqui eu já estou finalizando. Mas diga aí, o que ficou para vocês? Foi possível, pelo menos, clarear um pouquinho esse trabalho de consciência fonológica? Deu para começar a perceber quais são as atividades que pode desenvolver a colega? Mais uma vez, eu vou repetir. Ela já está desenvolvendo o trabalho de consciência, talvez ela não estava dando nome ao termo, mas já está fazendo. E exatamente alguns exemplos que evidenciam o trabalho de consciência fonológica, inclusive. Como foi trazido os dois exemplos aí, não é? Das palavras escondidas e da segmentação, não é? Da juntura, como chama, ou hipossegmentação, tem alguns nomes aí que são, né, sinônimos, mas a colega, na fala dela, ela já trouxe um pouquinho. Vocês querem acrescentar alguma coisa aí? Alguém quer trazer algum depoimento seu vivido? Que já conseguiu como a colega. Vocês acabaram já explorando um pouquinho desse planejamento. Era isso que eu queria de vocês. Ouvir um pouquinho do fazer de vocês dentro de sala de aula. Agora, tem alguma colega conosco aí
que ainda não está em sala e conseguiu acrescentar alguma coisa para o seu fazer? Se você fosse entrar na sala de aula amanhã, você levaria uma dessas atividades e faria como? Quem gostaria aí? Tem alguma colega aí que ainda não vive sala, que está conosco hoje? Ah, estão tudo caladinhas. Então, bora lá. Olha o que eu trouxe aqui para a gente estar finalizando essa temática de consciência fonológica. Fica a dica. O desafio do professor é encontrar formas de fazer com que as crianças notem os fonemas, sua existência e possibilidade de separá-los. Então, iremos buscar o nível fonêmico, pois é a consciência dos fonemas que possibilita às crianças entenderem como o alfabeto funciona. Uma compreensão que é fundamental para aprender a ler e escrever. Professor, professora, com estudo e criatividade, você poderá ampliar esse instrumento. O trabalho com poemas, adivinhas, trava-línguas, canções, quadrinhas, irão turbinar a aprendizagem da garotada em leitura e escrita. Desejo muito sucesso em seu trabalho. E assim, eu encerro com vocês essa unidade e queria ouvir de vocês aí, como eu disse, não é? O que ficou? O que você acrescentaria, então, para esse momento? Ô, Pro, essa palavra, criatividade. E ainda mais em aula online. Tem dia que eu fico, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer nessa aula? Porque, assim, planejamento, eu acho uma coisa tão... Ai, Pro, é muito chato planejar a aula. Eu falo com minhas colegas, nem que eu trabalhasse a manhã toda, eu queria o planejamento pronto. Só que a gente sabe que faz parte, né? A gente tem que planejar para saber o que vai desenvolver na sala. Exatamente. E assim você fica procurando, né, métodos de ser mais criativo, porque a criança está com tantas distrações, né, em casa. E aí você fica procurando o que fazer, e às vezes é muito difícil, Pro. Hoje mesmo estou estressando. E quando você ainda tem que considerar o tempo desse planejamento, não é? O tempo de ouvir essas crianças, o tempo de entender se eles entenderam ou não, não é? Isso. É bem delicado. É bem delicado. Então, é como você trouxe aí, até onde é possível usar e abusar dessa criatividade. Não é? Isso, de outras circunstâncias que hoje se fazem mais necessárias. Mas, contudo, a gente não pode deixar de investir nisso, não é? Meninas, é fundamental. Assim, aqui eu fiz uma formação, né, que a gente está vivendo de formação. Eu poderia muito partilhar com vocês, é porque eu não sei como é que eu boto, porque também eu tenho em PDF, né, que foi chegando aí. Mas uns linkzinhos bem legal de jogo da memória, de a roleta de sequência de número, representação numérica, umas coisinhas assim, que vai dando inovaçãozinha, viu? Quer ver o nome? Deixa eu ver se eu consigo aqui, pelo menos. Espera aí, deixa eu ver. Como é que eu faço? O chat, não é? Eu posso escrever, não é? Espera aí. Pode. Deixa eu ver aqui. Que aí tem algumas dinâmicas que você pode fazer a roleta mesmo, com nome, com sorteio. Deixa eu só ver o nome aqui, porque é em inglês. Eu vou botar aqui para vocês. Faz assim, ó. Coloque isso no grupo. Ah, pronto. Porque eu tenho que olhar no meu caderno aqui de anotação. Isso, Aí a senhora anota direitinho e só vai pronto. clicar em cima e já vai abrir. Aí, quando você abre lá, tem algumas possibilidades de atividade, uma gama de atividades que você pode salvar, você pode deixar baixado, aí na hora da aula apresenta. Eu vou colocar, viu? Qualquer coisa me lembra aí. Mesmo. E a gente vai cobrar, sempre. Ótimo. Pronto, ok. O Anderson está botando uma mensagenzinha, mas meninas, é assim que a gente vai encerrar esse momento nosso, viu? Se vocês quiserem continuar acrescentando agora, fiquem à vontade, tá bom? Tá, foi ótimo, Pro. Ok, então bora ouvir
Rosimeire quer falar? Rose, fala. Não, tá tudo bem. Foi ótima a aula. Tá bom então, meu amor. O Anderson. Meninas, boa noite. Boa noite. Como é que estão todas? Bem, na paz do Senhor. Nossa. Bora lá. Deixa eu conversar com vocês a nossa realidade atualmente, né? Eu acho que isso todo mundo está vivendo, vocês que estão em sala de aula principalmente. A gente ainda está num... Vamos dizer assim, a gente está dentro da nuvem da pandemia ainda, né? Mas os setores estão começando a abrir. O comércio já abriu, academias já liberaram, alguns cursos eles já liberaram funcionar, como autoescola, cursos profissionalizantes, entendeu? Só que a gente tem um belo porém. Nossa instituição ela não trabalha só com cursos de extensão. Ela trabalha também com especialização e graduação. Isso já enquadra a gente no perfil de faculdade. Mas esse, para mim, em si, não é o maior problema. A gente poderia voltar a funcionar apenas os extensivos. Contudo, meninas, eu vou falar por mim, eu acredito que muitas de vocês que estão trabalhando com as aulas virtuais também vão trazer a mesma perspectiva. Eu não vejo conforto nesse momento de a gente voltar para a sala de aula. A gente está vendo hoje mesmo as escolas particulares, já existe um protocolo de retorno para esse ano, só que as escolas particulares já falaram que não vai retornar. Por quê? O risco, na verdade, da contaminação se torna maior dentro de uma sala de aula, entendeu? E o próprio protocolo, ele cobra que se a instituição tiver um infectado, vai ter que ficar fechada por pelo menos 3 dias. Então, a gente, 1, 2, 3, vai estar se aparecer um contaminado, para espalhar para todo mundo é fácil. Por mais segurança que a gente tenha de desinfectar o prédio, mais cuidado que a gente tem de uso de máscara, entendeu? Então, assim, eu não me vejo confortável a gente estar retornando em si para uma sala de aula nesse momento. Eu vim, na verdade, conversar com vocês para trazer o meu posicionamento e eu queria ouvir de vocês também, entendeu? E aí para a gente poder entrar em um consenso. Apesar que a instituição em si ela não tem nenhum parâmetro para retornar à aula agora, entendeu? Mas, de qualquer forma, eu queria conversar com vocês, porque como a gente está tendo as aulas à distância, então eu tendo o retorno de vocês, para mim é melhor, até para poder tomar uma decisão. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês aí, o que é que vocês acham desse parâmetro de retorno que eles estão querendo colocar agora? Eu faço as suas palavras, Anderson. Com certeza, não é o momento ainda de voltar, e para mim, assim, está muito tranquilo. Eu acho que dentro de todos os empecilhos, né, que a gente vem tendo aí com as aulas, mas isso acontece, mas assim, para mim tá ok, não tem problema não de continuar assim. Justamente, eu também concordo. A gente ainda tem outro porém ainda, que eu acho que é o maior agravante, né? Não é que a instituição tenha que ficar fechada 3 dias, ou que você possa se contaminar com o vírus. A gente tem que lembrar que a gente vai voltar para casa. E quando a gente volta para casa, a gente tem um filho esperando a gente tem um marido, a gente tem uma esposa, a gente tem um pai, tem uma mãe. Então, sem querer, querendo, a gente acaba levando para casa isso também. Então, a gente tem que pensar em todo, não é? Então, nesse fato, que eu me senti totalmente desconfortável, que na verdade toda a rede de educação particular e os professores na área da pública também estão desconfortáveis nessa área. Se retornar, vai fazer como? Né? Qual vai ser a ação? Porque existe um protocolo tão carregado. Eu vejo as escolas particulares mesmo, escolas particulares que têm 30, 40 alunos por turma. É inviável ter essa quantidade na sala. Eles querem que dentro de uma sala de aula exista uma distância de 2 metros por cadeira e 1,5 metro por fila.
Então, a gente pegar uma sala que tem 40 alunos, quando a gente fazer essa organização, vai ficar 10, 12 alunos. Entendeu? Então, até para a instituição conseguir se organizar, vai ser altamente complicado. Financeiramente, porque o professor vai ter que estar trabalhando mais. Então, lógico, ele vai ter que receber a mais. Entendeu? A despesa da instituição também aumenta e o risco continua sendo cada vez maior. Entendeu? Então, eu fico nessa situação. Mais alguém quer falar? Alane, Jéssica, Kelly, Yasmin? Ô, Anderson, boa noite. Boa noite, pessoal. Eu até conversei contigo, né? Na verdade, umas semanas atrás eu lhe perguntei sobre isso, não dizendo nesse momento Eu que sei. eu, Jéssica, quero que volte, ou se voltar às escolas, minhas filhas vão voltar. Inclusive, em conversa com o meu esposo, eu falei com ele, se não voltou até agora, eu falo Não generalizando tudo, volta. que minhas filhas estudam em escola particular. Eu não vai retornar, não é realmente por temer o retorno à escola. Porque se eu for temer esse retorno, eu também vou temer que meu esposo todo dia sai, meu esposo trabalha com caminhoneiros, conserta caminhões. Uhum. Então, todos os dias ele está saindo, ele está trazendo risco. Se eu vou pensar por esse fato do medo, meu esposo então ia ter que parar de trabalhar. Tu tá me entendendo? Então, eu não penso só por esse lado. Eu penso assim, se até aqui eu conseguir administrar, graças a Deus, tem o curso que eu faço, né, com vocês, o Prof, aí tenho também a faculdade que tem me auxiliado para auxiliar minhas filhas, e está caminhando tudo dentro do possível, como a colega falou, com alguns empecilhos, com algumas dificuldades, e nós temos que, está sendo exigido de nós mais ainda do que antes, né? A gente tem que se esforçar mais, buscado mais. Assim, se até agora a gente está praticamente, vamos dizer, concluindo o curso, né? Até agora estamos bem. Eu posso dizer que a Prociclede não tem deixado nada a desejar, vocês não têm deixado. Tem dado o suporte que é devido. Eu acho que, como as colegas falaram, a gente pode manter sim, no dia que, se tiver um certo conforto, lá na frente vocês dizem, não, gente, mesmo assim eu quero repor essas aulas assim, a critério da instituição, tá me entendendo? Uhum. Não que seja uma exigência minha. Vocês quiserem retornar e ter isso aí vai ser lá na frente, mas nesse momento, como você falou, para existir toda uma situação que vocês vão ter que preparar a instituição, a gente ficar também nesse medo, aquela coisa toda, eu acho que é melhor continuar como estamos. E para mim não tem nada, não tá nada ruim não, entendeu? Para mim tá tranquilo. Certo. Alane? Tava ligando meu microfone. É a mesma coisa, diga a mesma coisa. Para mim, eu só vou me sentir confortável no dia que eu tiver tomado a vacina. E não é que tá me dando agora, não, viu? Eu sei disso. A terceira agora não estou recusando. Então, é isso. Então, por agora também estou achando ótima a aula, do jeito que está, da maneira que está. Estou com o meu módulo na mão, estou lendo. Então, para mim, está tudo ok. E a gente tem que levar em consideração também que a gente já está, assim, no início foi bastante complicado, mas hoje a gente já está mais habituado ao sistema. Entendeu? Foi o que o Silei estava falando no início da aula, né? Hoje a gente já tá se tornando familiar às aulas virtuais, verdade. entendeu? A gente acabou se acostumando. Como ela estava falando, né? De uma forma que foi obrigado. Mas agora a gente está se adequando. Eu acho que o nosso choque maior foi justamente isso, foi a gente ter sido forçado a estar introduzindo esse formato novo na vida da gente, entendeu? Não que não exista, que já existe esse formato, mas não é habitual, entendeu? Não é habitual a gente estar sentado na frente do computador, tendo uma reunião com várias pessoas, assistindo aula ao vivo com o professor. Quem já fez faculdade de distância sabe que não funciona dessa forma. A aula está lá gravada, a gente assiste na hora que quer, faz estudo na hora que quer. Outra coisa é a gente ter um regime de estudo em casa. E, por exemplo, minha faculdade, a aula começa às 7h50 da manhã, termina às 11h50 da manhã. Eu fico esse tempo todo sentado na frente do computador, tendo aula. Não muda em nada da aula presencial. Entendeu? A diferença é que o professor está na casa dele e a gente está na nossa casa. Mas o funcionamento é o mesmo da sala. O tempo de duração é o mesmo. Eu acho até desgastante, entendeu? Mas infelizmente a gente tem que se habituar, entendeu? Mas assim, a gente está numa rotina agora, com fé em Deus. A gente está na corrida do ouro, né? Eu costumo falar assim, a gente está na corrida do ouro da vacina. Eu não acredito que vá demorar a gente receber as vacinas. Pelo menos para tirar o risco de
uma alta na transmissão, né? Porque São Paulo vai produzir 100 milhões de vacinas. 100 milhões já é metade da população, né? Aí priorizar os grupos de risco. Nos grupos de risco inclui a parte dos médicos, quem tem os problemas de saúde, né? E eu acredito que vão incluir também os professores num grupo de risco. Então, vamos esperar para a gente ver como é que vai se dar aí. Mas a preocupação maior é justamente isso, que Feira é uma cidade que a gente não sabe como as coisas estão funcionando mais, né? Em pleno alta de 173 casos por dia, a gente reabre o comércio, volta a funcionar tudo normal. Então, para ter outro estouro de vacina aí, vai ser de um dia para o outro. Hoje mesmo foram 108 casos. Então, a gente não tem uma redução tão alta assim para a gente estar. Vamos voltar tudo isso, vamos voltar a academia, voltar, gente, pelo amor de Deus. Você entrar dentro de uma academia, você soa, você pega no aparelho. Será que o dono da Eu quero academia ver quem é que vai conseguir limpar esse aparelho o tempo inteiro. toda hora Entendeu? não vai? Isso é uma ilusão, entendeu? Demais, sem condições isso, sem condições. Eu mesma não vou voltar. A academia voltou, Não, eu não também tenho não. coragem para academia, não. Minha rotina de exercício está em casa. E eu já tenho 10 dias sem fazer nada. Ô, Anderson. Oi. Ô, Anderson, Oi. você falou uma coisa, isso aí é incrível, né? Se estuda o retorno de shopping, se estuda retorno de cinema, de não sei o quê, e engraçado, né? E não tem risco. Academia não tem risco, né? Quer dizer, para mim, no meu ver, isso são coisas supérfluas, né? Eu não estou falando que tem que priorizar a educação, mas eu entendo assim, quer dizer que eles priorizam coisas supérfluas e as outras coisas têm medo. Quer dizer que em um lugar tem mais risco do que outros, é isso que não entra na minha mente, sabia? Nessa parte aí. Essa idealização, não entendo, não. Eles categorizam a academia como um bem-estar e saúde. Entendeu? Só que eu acho que para você fazer exercício, você não precisa estar na academia. Entendeu? Você tem inúmeros exercícios que você pode fazer em casa. Até levantando um copo de água 100 vezes, você faz exercício. Então... E tem vários professores aí que estão fazendo as aulas online, né? E as aulas online também, gente. Ó, você abre o YouTube, tem tanta pessoa que faz aula. Tudo igual. Entendeu? Então tem toda essa questão. Então, assim, essa ilusão que a gente está voltando à normalidade, que está se criando essa ilusão, né? E as coisas estão se tornando... Na verdade, acho que o povo está se acostumando com a doença. Está achando que é banal. Entendeu? Se acostumou a achar que, eu não vou pegar. Desse jeito, porque eu tenho uma amiga que me disse era um horror, não saí de casa por nada na vida, e agora ela falou, que dia a academia vai entrar? Porque eu vou para academia. Eu falei, não estou entendendo, então. E assim, ela tem um pior, né? Para colocar aqui da questão da academia, muitas academias estão funcionando de porta fechada, gente. Muitas academias. Ali lá da frente do curso mesmo, estava funcionando de porta fechada. O povo levantava a porta e estava fechado de novo. Então, assim, estão respeitando quem? Porque a gente do outro lado teve que fechar o comércio, mas a academia está trabalhando de porta fechada. Entendeu? Então, não existe uma contribuição na sociedade para ter um equilíbrio. Eu acho que se a gente tivesse seguido o exemplo dos outros países, hoje a gente poderia ter um equilíbrio, né? Literalmente. Mas não tá. Você abre o Jornal Nacional, 1.200 mortes. Há 30 dias era 1.200 mortes, então a gente não melhorou em nada. A pandemia só está saindo de uma região para outra, só está andando no país. Entendeu? E em Feira não está diferente. Feira, para mim, não subiu nem desceu. A mesma coisa. Entendeu? Então, assim, eu vou seguir essa minha linha de pensamento. Eu acho que não há necessidade de a gente meter as caras em algo tão arriscado agora, entendeu? Levar esse risco para dentro de casa sem ter uma real necessidade, já que a gente está conseguindo se virar aqui, entendeu? Aí eu vou pedir a compreensão de vocês, que eu sei que a gente não entrou no curso para ter aula à distância, mas pelo que eu estou vendo, a gente vai acabar terminando nesse formato, entendeu? Mas é melhor. Vamos pensar dessa forma. Ô, Anderson, aproveitando, é até bom também para explanar.
Esse curso tem uma extensão, não tem? Tem. Que vira uma pós, é isso? Eu estou enganada? Isso. Aqui assim, Certo. o Profa, ele tem a grade curricular dele, se você for fazer a comparação com a grade curricular do curso de alfabetização e letramento da especialização, você vai ver que o curso do Profa, ele fala tudo e mais. Entendeu? Fala bem mais do que o curso. E assim, o formato de trabalho é completamente diferente. Se você vai assistir uma aula de pós, é completamente teórica. Entendeu? O professor chega, fala, passa um trabalho de sala, foi embora, acabou a disciplina. No Profa não, você vê que você vê tudo isso, observa como é que você vai para a sala de aula, como é o retorno do aluno, quais são as práticas que você pode absorver dos outros colegas. Isso é uma coisa que você não tem em um curso de especialização comum. Então, o que a gente conseguiu foi pegar o curso do Profa, aproveitar esses estudos que vocês já tiveram e adicionar as disciplinas que restam, que são as disciplinas acadêmicas. Metodologia de trabalho científico, docência no ensino superior, metodologia da pesquisa científica. Quero estudar isso tudo de novo, não. Socorro, Deus. Mas é uma questão, mas assim, por ser uma extensão, a gente não exclui, a não ser se o aluno já fez uma extensão, entendeu? Por exemplo, o aluno já fez extensão para alfabetização e quer fazer para educação infantil. Então, se ele não precisa fazer todo esse processo, entendeu? Porque o processo da complementação é um passo a passo. Você tem uma disciplina vai ligando a outra, que é para você fazer seu artigo, entendeu? Entendi. Então, é meio... Interesse, viu? Não esquece de mim, não. Oi? Não esquece de mim, Não. Assim, na verdade, a pretensão, a gente sempre abre turma semestral. Mas em meio a essa confusão toda, tá tão complicado formar turma, entendeu? A gente fez a divulgação do Prof agora, a procura tá tão baixa. Então, a gente não sabe como é que a gente vai proceder ainda, entendeu? A gente tá pensando ainda. Tá bom. Viu? Mas eu sempre divulgo nos grupos, coisa e tal, então fica atento. Tá bom, gente? Então era isso que eu queria conversar com vocês, certo? Eu acho que a gente está seguindo a mesma linha de pensamento. Então, vamos à frente. Vamos tentar resolver nossos pepinos aqui mesmo, entendeu? E se não tiver bom em uma coisa, a gente tenta melhorar e a gente vai daí para frente. Tá bom, gente? A partir da próxima semana, eu vou ver como é que vai ser o cronograma, mas a gente vai voltar o administrativo da instituição, entendeu? O administrativo para atendimento ao aluno a gente vai voltar. De forma básica, 2, 3 pessoas lá, mas a gente vai estar voltando para a gente poder começar a botar as coisas no lugar, viu? E aí, quem for pegar módulo ainda, coisa e tal, vai ficar a semana aberta para poder estar pegando, tá bom? Para isso, o cronograma a gente vai estar tentando seguir aquele que eu fiz, tá certo? Se a gente tiver alguma alteração, eu vou tentar informar antes, mas no meio desse quebra-quebra de cabeça, vocês já sabem como é que tá as coisas, né? Então, mas a gente vai tentar seguir aquele cronograma que tá lá no grupo, tá bom? No mais, é isso aí. Viu, meninas? Tchau. Uma boa noite para vocês. Viu? Pronto, meninas. Então, a gente encerra, né, mais esse encontro.